Olá pessoal, tudo bem? Alexandre Vian Coutinho, da SPET Soluções Profissionais. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu estou voltando de São Paulo de uma conferência de marketing digital. Eu estava 15 anos, vamos dizer, 12 anos afastado do mercado de marketing digital. E vamos dizer assim que eu fiz uma atualização radical e muita coisa mudou nesse tempo todo. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que hoje em dia a figura da pessoa jurídica ela está sendo cada vez menos importante, a figura do branding, no sentido de construção de uma marca, naquele logotipo, naquela empresa, ela é importante, mas ela hoje não é tudo. Mais importante do que o branding hoje é saber quem é que está por trás dos negócios. As pessoas querem contato, as pessoas querem saber quem é que está por trás daquela marca, daquela empresa. Então, já que o mercado mudou, assim será. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para você que está aí, que já navega no nosso site, que já conhece, ou que está me conhecendo, saber um pouquinho mais sobre a minha história. Meu nome é Alexandre Vian Coutinho, hoje eu sou diretor da SPET Soluções Profissionais. Somos uma empresa de recursos humanos, de administração de recursos humanos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre mim, sobre o Alexandre, né? Hoje eu tenho 36 anos, eu sou empresário já há pelo menos 15 anos. Comecei cedo, né? E eu venho de uma família onde meus avós são pastores de igreja evangélica, os dois. E são pessoas que são muito ricas no sentido espiritual, no sentido de tradição de família, de valores, né? Mas são pessoas, meus avós eram daquela, vamos pensar aí há 50 anos atrás, né? Famílias numerosas, tinham acima de 5 filhos, tanto de um lado quanto do outro. Eles viviam andando de cidades em cidades, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe. E eram pobres, né? Eram famílias pobres, com pouco recurso, com pouco acesso. E dentro tanto da família do meu pai quanto da minha mãe e meu pai decidiram construir a sua vida, começando do zero, sem ter nenhum tipo de recurso. E procuraram estudar e construir a vida deles. Minha mãe fez 2 faculdades, meu pai também. A minha mãe, ela se tornou uma executiva na carreira dela, né? Passou 30 anos na Avon, foi diretora da área comercial, chegou, né, a esse ápice. Ela comandava 2 milhões de mulheres no Brasil todo. E o meu pai também estudou, trabalhou na Johnson & Johnson muitos anos, depois procurou ter a sua própria empresa. Ele foi franqueado aí, vamos dizer, da Zetaflex, não sei se quem lembra aí do Chuva, Sol, né, do São Pedro, tinha aquela propaganda antiga e tal. Então ele foi empresário, depois abriu uma outra empresa dele. Então ele mais com a característica de empreendedor e minha mãe mais com característica de executiva. E a minha mãe me criou para ser executivo, né? Ela vamos dizer assim, a gente já vem de uma classe média, né? Classe média. E minha mãe começou também de baixo, na Avon, como promotora, depois virou gerente de setor, gerente de vendas, chegou a diretora nacional. E o que minha mãe, né, meu pai sempre priorizaram para mim a vida inteira foi estudar, né? Me dar o que fosse de possível, dentro das condições dele, de melhor em relação ao estudo, né? De experiências, etc. Então eu acabei passando aí a minha infância, né, e a minha adolescência estudando em bons colégios. Estudei no Miguel de Cervantes, o Colégio Espanhol de São Paulo, no Morumbi. Depois fui fazer a PUC, né, na área de administração de empresas, pós em marketing, outros cursos assim por diante. Mas eu comecei mesmo a minha carreira dando aulas de música, né? Eu tinha 11 para 12 anos, eu já queria ter meu negócio próprio. E a primeira possibilidade que eu vi é o seguinte: como é que eu poderia ganhar dinheiro ensinando o que eu sabia, que era música? Eu tive até
Eu tive sucesso aí, até os 18 anos eu tinha meus, vamos dizer, meus 15, 20 alunos, né? Em aulas particulares, etc. Então eu sempre tive aquele negócio que eu gostaria de ter um negócio próprio, um negócio meu. Mas aí, chega com 18 anos, você tocando guitarra, e as pessoas começam, tocava numa banda, tinha uma banda também, as pessoas começam, a sociedade começa a te pressionar e falar, e aí, quando é que você vai começar a trabalhar? Né? Ao sabendo que a gente já estava trabalhando. Mas aquilo pesa e fui para fazer a faculdade de administração e ao mesmo tempo meu pai sempre brincava, né, com um termo que ele falava, brincava sério, né, brincava com um termo, falava, olha, cuidado para você não virar um administrador bundão, né? O que é o administrador bundão? É aquele cara que estudou, passou aí a faculdade inteira estudando, fez o estágio, não trabalhou, fez absolutamente nada e chega lá cheio de teoria com nenhuma prática. E por aí foi. Então, seguindo os conselhos dele, eu já com 17 para 18 anos já fiz meu primeiro estágio. Comecei super bem, graças a Deus. Acho que acertei já na veia de primeira, né? Estagiei também na multinacional Avon, na área de marketing. Trabalhei na área de planejamento, de marketing, de promoção, de merchandising, de gestão de produtos, diversas áreas, conheci a empresa como um todo. Foi uma experiência muito rica, né? Tive experiências nos Estados Unidos, podendo trabalhar também na Jump & Joy. Um abraço aí, né, para o Rodrigo Molari, que foi um grande brother meu que me abriu as portas lá, e trabalhei lá também, conhecendo a empresa toda, do administrativo, comercial, operacional, carregar, levar balão para casa das pessoas, quer dizer, fiz de tudo. Passei uns 3 meses em Los Angeles, aprendendo aí um pouco sobre como é que funcionava lá o mercado americano. Também tive passagens aí, não só passeio como por diversão e trabalho também, Espanha, Portugal, Marrocos, né? Fiz algumas graduações, pós-graduações, cursos, aí quem quiser dar uma olhada no currículo que está embaixo, tem uma série de experiências aí que a gente passou e basicamente logo depois que eu saí da Avon, né, eu quero, lógico, que reconhecer aqui uma grande mentora que eu tive na Avon, para mim uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, brilhante, Rosemary Nato, gênio do marketing. Rose, espero que esse vídeo chegue até você, um gênio realmente do marketing. Muito do que eu sei, o pouco do que eu sei, na verdade, né, que é muito veio do conhecimento da Rose, foi espetacular. Mas passada aquela fase, e eu ali na Avon, eu lembro que um dia eu estava justamente com a minha mãe e outros diretores ali da Avon olhando, né? Tinha um biombo, porque na Avon são mais de 1000 pessoas que ficam no andar, no biombo ali. Eu tinha, sei lá, meus 18, 19 anos, eu acho que no máximo. E eu conversando com eles perguntando quanto tempo demorou, como é que foi a sua trajetória para você virar diretor aqui na Avon. E eu vendo a trajetória das pessoas para virar gerente, né? E trajetórias assim de 10, de 15, de 20 anos. Eu falei, meu Deus do céu, é muito tempo. É muito tempo para chegar numa posição de destaque. Eu olhei e falei, tem alguma coisa errada com aquilo, né? Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero ter meu negócio próprio, eu quero ser empreendedor. E ali olhei e falei, nossa, quantos anos eu vou ter que ficar aqui para almejar alguma coisa realmente de ponta, de primeiro. E aí veio o boom da internet em 1998, vai fazer 15 anos, nós estamos em 2013. Veio o boom da internet e eu vi a revista Exame com uma capa azul que tinha um cara com... Ou se alguém tiver essa capa, por favor, me manda. Eu sou louco para ver essa capa de novo. Uma capa azul, um fundo azul, com o executivo rasgando a camisa assim, a gravata, tirando a gravata. E naquela época, em 98, se falava muito de incubadoras. Até hoje se fala, mas na época era mais forte essa questão de incubadoras, né? Então,
eram as incubadoras. Eu fui abrir a minha incubadora. E, gente, comecei a minha empresa, chamava VC Design, nem começa toda a história da SPET, né? E assim, durante os 6 primeiros meses foi praticamente um desastre. Eu saí de uma condição muito boa, a Avon naquela época já me pagava muito bem, mas eu pedi demissão, não tive FGTS, não tive uma série de direitos que eu não tinha direito, mas era meu sonho, eu estava correndo atrás e eu paguei caro os 6 primeiros meses, porque tem outra coisa que eu, vamos dizer assim, né, como é que eu posso dizer, eu não gosto de ficar pedindo dinheiro para pai, para mãe, essas coisas. Então, meu dinheiro foi economizando, vendo o que dava, investi o mínimo ali que eu podia. Era eu, um computador, uma sala e um louco, um amigo meu, né? Acho que mais doido do que eu, o Neto. Neto, um abraço para você, Jair Neto. Grande amigo, um amigo realmente assim, sensacional. Liguei para ele e falei, cara, seguinte, tá um mega mercado aí, a internet tá bombando, as pessoas estão... Eu acho que nós podemos ganhar muito dinheiro com isso e tal. E vem pra cá e vamos tentar a sorte nesse negócio. E ele assim fez. Ele veio, né? Ele veio, ele passou comigo ali 2, 3 meses. Passamos, nos divertimos muito, ganhamos muito pouco ou quase nada. A verdade é que por mais que eu estivesse na Avon, cercado de profissionais brilhantes, eu aprendi a minha primeira lição no empreendedorismo. Que quando você está numa multinacional, é muito difícil de você... Fica muito mais difícil você errar. Porque você está cercado de um batalhão de gente muito competente. Áreas, departamentos, etc. Então se você errar, tem alguém que vai consertar o que você errou. Mas já como empreendedor, saindo de uma multinacional para um quartinho, eu e um amigo, você é responsável por tudo, né? Do operacional, comercial, financeiro, quer dizer, absolutamente tudo. Você é responsável por todas as áreas. E o erro que você comete cai diretamente no seu bolso. Então, ali minha primeira lição foi justamente essa. De 6 primeiros meses, eu errei muito, vendi quase nada, tinha muita vontade, né, de ter o meu negócio próprio, mas errei muito. E com muito orgulho, né, acho que a palavra era essa, orgulho. Não queria pedir dinheiro, né, para minha mãe aí, meus pais. E a comida foi até acabando, chegou um dia que só tinha uma bolachinha lá, minha mãe chegou no apartamento. Eu sei, mãe, que você não quer que eu conte essa história, mas eu vou contar pro pessoal. E foi engraçado. Hoje, né, a gente vê, foi engraçado. A gente tava assim, passando mal os bocados. Eu não queria, eu falei, pô, quando eu saí da Avon, ganhava bem. E as pessoas falaram, pô, você tá louco, uma empresa sólida, estável, você vai ter uma carreira. Como que você vai sair da Avon? Você tá ficando maluco? Né? Pra quê? Pra montar uma empresa sem capital, do zero. Você pirou, cara. Você ficou doido. Ainda pedindo demissão. E foi justamente essa opinião dos meus amigos, da minha família, de todo mundo. Mas mesmo assim eu fui. Teimoso, com a cara dura, e eu queria, e eu fui. E muitas vezes falaram, olha, depois você vai se arrepender, você vai ficar sem dinheiro, etc. Cuidado. E foi o que aconteceu 6 meses depois. Minha mãe chegou um dia em casa. Tava lá, a gente na água e na bolachinha. E batalhando e trabalhando feliz da vida. Né? Querendo correr atrás de um sonho. E aí ela saiu, me deu uma bronca, como, né, toda mãe preocupada, né, me deu uma mega bronca. Não criei filho para isso, não investi tanto estudo, né, em você para isso e tal. Você merece coisa melhor e tal. Aí ela saiu, foi pro supermercado, comprou comida, abasteceu a casa. E ali eu aguentei mais um tempo. Mas aí veio um fato, foi uma grande virada. Você que, sabe, um dia quer ser empreendedor, você que já é. Eu adoro escutar histórias de outros empreendedores, porque a impressão que tem quando você chega num patamar onde você está legal é que tudo foi muito fácil, né? Que todo mundo abriu uma empresa, chegou e ganhou dinheiro de um dia para o outro e pronto. E não é assim. Pelo menos eu conheço, as histórias de empreendedores que eu conheço são poucos os que de cara
abriram e pum, estouraram. Mas aí veio justamente a primeira grande virada na minha vida, o primeiro grande fato, né, que foi, eu acho que o segundo, porque o primeiro foi decidir ser empreendedor e enfiar a cara, com coragem, como diria o Roberto, né, com a faca nos dentes, e ir pra luta. Aí depois eu tava para praticamente fechar minha empresa, né, tava falida, e eu vi um bannerzinho no site, assim, né, curso gratuito de vendas. Eu falei, nossa, eu preciso vender, porque os produtos eram legais, os sites eram bons, a gente tinha uma empresa de .com e tal, mas eu não conseguia vender. Essa era a verdade. E não tinha nem dinheiro para pagar um treinamento. Foi aí então que eu fui numa palestra da Dale Carnegie Training, do Pedro Henrique. Abraço para você, Pedro, você mudou minha vida. Você foi um dos caras que colaborou para a minha vida ir para um outro patamar. E ali, eles estavam precisando de fazer um site. E assim que eu fui para essa palestra, eles estavam abertos a fazer uma permuta e eu consegui fazer essa permuta com eles, que pacientemente, né, me ouviram. E eu fiz o site para Dale Carnegie, troquei aquilo num curso, fiz o curso, depois fiz como agente graduado e diversas turmas como agente graduado da Dale Carnegie, que é uma pessoa que fica auxiliando o instrutor. E em 3 meses, depois de eu fazer esse curso, olha, eu simplesmente vendi 4 vezes mais em valor por pedido e 10 vezes mais do que eu tinha vendido no ano passado inteiro, em apenas 3 meses. Simplesmente aprendendo o processo de venda e aplicando o que a Dale Carnegie trabalha. Os cursos da Dale Carnegie não são baratos em relação ao mercado, se você for procurar um dia. Né? Quando você comparar o que tem aí, você vai falar para a Dale Carnegie, pô, o curso é caro. Mas eu falo para vocês, é o curso mais barato que eu já fiz na minha vida no sentido do retorno. Porque tudo na vida é retorno, não tem nada caro, nada barato. Tem que te dar retorno e que te dá prejuízo. Tá? E o curso da Dale Carnegie para mim foi extremamente barato nesse sentido. Então procurem. Tá? Sem dúvida nenhuma, hoje nos meus cursos de venda eu também coloco muito do que eu aprendi no Dale Carnegie. E logo logo nós vamos ter na internet disponível. Fiquem atentos, assinem a lista. Vocês vão ter esse conteúdo logo aí. Quem tiver na lista vai receber primeiro. Bom, dali veio a grande primeira virada, foi onde minha empresa começou a tomar fôlego, né? Eu comecei a respirar e eu sei que lá em cerca de, acho que foi 2001 aproximadamente, vamos dizer assim, com os resultados que eu tive, eu lembro que em 3 meses eu vendi coisas que eu poderia ficar 1 ano sem trabalhar. Foi uma delícia, foi meu primeiro ano bom. É um ano que saí das primeiras dívidas e consegui retomar a minha vida. E aí, tudo estava indo e eu percebi o quanto que aquele curso tinha feito diferença na minha vida. De verdade. E também foi quando eu decidi uma segunda situação. O meu padrasto, o Wilson, ele foi demitido depois de 24 anos de companhia quando a GC Lever comprou a Que Bom. E pelo fato dele ter comprado, dele ter sido demitido, ele saiu lá com uma boa indenização, etc. Mas naquela época foi um choque para ele, porque ele trabalhava na empresa como se fosse dele. Ele não trabalhava como um empregado comum, ele trabalhava na empresa como se fosse dele e ele era assim, o primeiro, o segundo colocado em todos os rankings de venda que tinha. Então por que ele tinha sido mandado embora? Quem conhece aí a estrutura e a filosofia da Lever sabe que eles priorizam muito pessoas que têm uma formação curricular assim, muito forte, né? De academias, de inglês, quer dizer, de faculdades, de renome, etc. Que não era o perfil do Wilson. Ele foi mandado embora na época e comprou a primeira franquia da SOS Computadores, né? Depois de um período muito difícil, de sofrer muito, porque se doava demais para a empresa. E aí, muito encorajado, inclusive, pelo Roberto, o primo dele, que vendeu a primeira unidade para ele no Ipiranga, ele comprou
começou o negócio e eu percebi que muito rápido ele teve retorno, muito mais rápido do que a estrada que eu estava. E aí que eu comecei a perceber que uma franquia, ela tem todo um conhecimento, e conhecimento eu já sabia que fazia diferença. E ele teve um retorno muito mais rápido, ele já estava conseguindo um faturamento muito melhor que o meu. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, será que eu poderia ir para o mesmo caminho? E aí nós vimos uma praça, Goiânia, estava na época virgem, 2002, foi onde eu abri a minha primeira franquia da SOS Computadores. E fomos mantendo a AVC Design, que hoje é SPED, tocando em paralelo, devagar. E aí fiquei na SOS durante 5 anos, foi um super aprendizado, foi muito legal, conheci muita coisa. Mas chegou um momento em que não era mais para mim também, porque, sabe aquele bichinho do empreendedor, a marca? Eu tenho a característica de que a marca tem que ser minha, as ideias precisam ser minhas, porque eu acredito que o empreendedorismo também é uma forma de você passar a sua mensagem de vida, né? De crença, do que você acredita e tudo mais. Mas eu aprendi muito na área comercial, administrativa, operacional, tive contato com franqueados no Brasil inteiro, que foi maravilhoso, e passei por altos e baixos como qualquer empresa. Eu imaginava, eu tinha uma dúvida na época, né? Foi um teste muito caro, inclusive. Eu tinha uma dúvida, eu queria ter minha marca própria, mas eu falei, nossa, como é que eu saio de uma franquia consolidada, com um nome, etc. Então eu não sabia até que ponto a minha franquia, ela dependia de uma marca, né, de um branding bem construído de 20 anos, e da minha influência como líder naquela operação. Foi então que eu decidi testar. Eu fiz um teste muito caro. Eu fiquei praticamente 3 meses afastado da empresa, e o resultado que eu vi quando eu me afastei por 3 meses da empresa foi que ela caiu em aproximadamente 30% do faturamento. E isso foi muito sério. Por mais que eu tivesse uma equipe bem estruturada, tivesse um pessoal legal, uma marca boa, um produto excelente, eu precisava de ter essa resposta. E eu saí. Você sabe o que aconteceu? Eu perdi 30%. E aí eu falei, beleza, então agora nós vamos fazer diferente. Eu vou procurar voltar e ver o que acontece. E o resultado final foi muito simples. Em 3 meses depois que eu voltei para a empresa, de novo eu consegui atingir o faturamento. Eu voltei para o faturamento normal. Então, outra lição que eu aprendi e que eu quero compartilhar com você. Em Goiás, né, aqui onde eu estou morando atualmente, tem um ditado nas fazendas que diz, né, que é o olho do dono que engorda o boi, né? E realmente isso é verdade. Quando você está próximo do seu negócio, não precisa estar lá todo dia, mas você precisa estar presente como líder, e atuando de forma realmente consistente com os seus líderes, com os seus colaboradores. Você faz toda a diferença no negócio. Foi aí então que eu decidi. A gente já tinha uma demanda de pessoa jurídica, a gente trabalhava para pessoa física na época da SOS. Foi aí que eu decidi me afastar. A unidade foi para ser administrada pela Dina, né, pela minha mãe, minha sócia. E eu fui para SPED voltado mais para o mercado corporativo, para o mercado de pessoa jurídica, né, para treinamento de pessoa jurídica e tal. E durante esses anos todos, até o presente momento, a gente já treinou entre a SOS e a SPED, já treinou mais de 30 mil pessoas. E só que o que aconteceu? Eu tinha meio que, sabe, me afastado do marketing digital. Então, só treinamento presencial, com empresas. Quem quiser dar uma olhada aí nas fotos, tem no nosso site aí diversas turmas de diversas empresas que são nossos clientes que já fizeram os nossos treinamentos. Mas o fato é que
tinha praticamente esquecido e desistido de aplicar os nossos treinamentos na internet. Até que a SPED aí de 2006, né, que eu resolvi ir a fundo com a SPED, teve um período negro muito difícil, que aí entra uma outra lição que eu aprendi nessa vida de empreendedor. E de 2007, 2008 mais ou menos, o mercado mudou, só que eu não estava atento ao mercado, eu estava olhando muito para dentro da empresa, muito olhando para dentro dos processos, procurando fazer o processo o melhor possível, o melhor sistema, o melhor treinamento, o melhor produto, procurando me concentrar muito da porta da empresa para dentro. E o fato é que a gente tinha uma equipe muito perto da perfeição, eu diria, e a gente tinha uma empresa muito, muito boa, operava muito bem. Mas olha, essa lição eu queria compartilhar com você, que você, como empreendedor, se você quer estar começando hoje, se você já é empreendedor há algum tempo, essa foi dura, pesada, até porque o mercado mudou, eu não estava atento e acreditei que pela força da nossa operação, da nossa empresa, da nossa capacidade, que a gente conseguisse superar isso. E a gente sabia também que muitas vezes o mercado ele dá uma baixa e depois volta, só que eu fiquei persistindo, ou teimando, né? Sabe, a diferença entre persistência e teimosia é assim, né? Persistência é quando você teima, só que dá certo e ganha dinheiro. Teimosia é quando você persiste e você não ganha dinheiro e ainda tem prejuízo. E foi justamente o que aconteceu. Eu fui vendo a concorrência, fui vendo as outras escolas, os outros locais, e estava todo mundo caindo no mercado de Goiânia. De 2008, vamos dizer, até 2011, 2000, por aí, estava todo mundo realmente assim, escolas fechando, diminuindo o valor, e eu fiquei naquela. A gente tinha 70% de inadimplência, que é um número simplesmente absurdo. 70% de inadimplência, não tem empresa que sobrevive, quer dizer, terrível. A gente entrou em sérias dívidas, sérios empréstimos e por aí vai. E aí fica a dica para você que é empreendedor, né, que vamos dizer, entre você contrair dívidas e você pagar dívidas, isso pode levar 6, 8 anos da sua vida. É muito tempo. Isso dos que conseguem sair, porque tem pessoas que não conseguem, e aí desestrutura tudo, família, desestrutura a sua vida pessoal, sua vida amorosa, tudo vai embora, né? E assim, tudo isso aconteceu na época que o meu filho, o Enzo, nasceu. Então estava numa fase muito, mas muito, muito, muito difícil, foi muito pesado. E ainda tinha mais essa responsabilidade de cuidar, né, de um filho. Então, gente, não foi nada fácil. Eu confesso que em muitos momentos foi muito triste, porque eu queria fazer o melhor pelo meu filho naquele momento, mas não podia. E aí entrou, né, sem dúvida nenhuma, grande auxílio aí. E aí eu sou grato por toda a vida, né, pela minha mãe. Meu pai morreu já faz um bom tempo, mas por toda a ajuda aí que minha mãe deu nesse período difícil da minha vida. Só que aí demorou, mas eu abri o olho, achei um outro mercado de BPO, de terceirização, mercado de pessoa jurídica, e a gente começou a trabalhar nesse mercado, começou a trabalhar com contratos de pessoa jurídica, e foi onde a nossa empresa mudou mais uma vez o foco de atuação de mercado, de BPO. Continuamos fazendo o que a gente já fazia de treinamento, mas não mais para pessoa física, porque nós tivemos um sério problema, como eu já disse, de 70% de inadimplência e na pessoa física, e partimos para a pessoa jurídica que não tem inadimplência. E nesse mercado, graças a Deus, a gente durante anos conseguiu aí, nos últimos 3 anos, a gente conseguiu se recuperar
daquela baixa terrível que nós tivemos nos anos anteriores. Então assim, não pense que empreender, né, você dá certo do dia para a noite. Você pode dar certo do dia para a noite, pode cair no outro dia. A lição que fica é: fica esperto, né? Aprende o tempo inteiro, conheça gente o tempo inteiro, esteja de olho no seu mercado, esteja de olho nos seus fornecedores, nos seus clientes, nos seus concorrentes, esteja antenado no que está acontecendo. E foi aí que a gente começou a história toda da recuperação. Então a nossa empresa, ela tem uma história aproximada aí, desde a VC Design, né, a SOS, a SPED. A gente tem uma carreira aí na faixa de 15 anos para aprender muita coisa que está condensada nesse vídeo aí que você está assistindo agora. Às vezes as pessoas falam: pô, um vídeo aí que está batendo aí 30 minutos, é um vídeo longo, etc. Mas são 30 minutos de 15 anos de experiência, 15 anos resumido em 30 minutos, que você, se puder tirar um pouco desse aprendizado, eu tenho certeza que você vai cometer menos erros do que eu cometi. Mas aí então, nós conseguimos uma estabilização, e agora acabei de vir, né, e olhando mais atento ao mercado, eu comecei a olhar para o mercado de voltar para a essência, lá para, sabe, no começo, o marketing digital. Justamente, fiquei 10 anos aí desatualizado e vim para São Paulo, passei 30 dias em seminários, conhecendo os maiores webmarketers do Brasil, né, como por exemplo, aí Vitor Damasio, como por exemplo o Verônica Cronenberger, Romualdo Cronenberger, como Érico Rocha, como o Michael, como Kevin Porter dos Estados Unidos, gente, Fabiano, né? Gente, muita gente mesmo. Vocês me perdoem, estou esquecendo alguns nomes aqui, meus amigos aí, os caveiras, né, do marketing digital. Mas o fato é que os Estados Unidos já há 10 anos têm absorvido técnicas de marketing digital que não chegaram ainda no Brasil e que estão chegando agora. Inclusive o marketing de afiliados, você vai ter um outro vídeo aqui no nosso canal, assiste ele também, que eu vou explicar um pouco de como é que você pode ganhar dinheiro pela internet, sem que você tenha produzido nenhum tipo de conteúdo, e trabalhando assim com pessoas muito interessantes, com produtos de alta qualidade, certo? E é uma prática que está começando no Brasil agora. Então uma das qualidades, vocês vejam dessa história toda que eu contei para vocês, uma das qualidades que você precisa ter para ser um bom empreendedor é ter visão e entrar no mercado que tenha muita margem de lucro, e no mercado que tenha água limpa, né? Diz que quem chega primeiro bebe água limpa. Então eu estou enxergando essa oportunidade. A SPED hoje tem 62 cursos, estão todos offline. São 15 anos de carreira desenvolvendo esses 62 cursos para pessoa jurídica. E nós vamos começar a subir tudo isso. Vamos botar tudo na internet. Nós vamos levar todo esse conteúdo, inclusive para os meus amigos webmarketers que estão assistindo. Queria dizer que estou extremamente aberto a parcerias, inclusive para disponibilização de conteúdo. O fato é que é um novo mercado no Brasil, pouca gente está conhecendo, mas que vai crescer absurdamente nos próximos anos. Então fica ligado nisso. Eu estou há 6 meses estudando material, fazendo cursos e procurando entender o que tem de melhor, conhecendo os melhores profissionais do mercado, né? Conrado também, aí olha, dos 8Ps, cara, show de bola, um dos grandes profissionais de webmarketing do Brasil. Eduardo
Santorini, né? O nosso hit brasileiro. Tivemos uma super afinidade, né, Eduardo? Fica aí o meu abraço para você. E, gente, com a galera toda que eu aprendi demais. Então, fica aí um pouquinho de quem eu sou. Alexandre, paulistano, 36 anos, formado em administração, pós-graduado em marketing, um ser humano normal como você. E estamos juntos. Assina nosso canal. Se você gostou do conteúdo, ó, comenta aí embaixo. Vamos bater um papo, conversar. Dá um joinha, compartilha. Eu acho que esse é o caminho pra gente estar cada dia mais próximo. Tá bom? Então é isso. Queria que você conhecesse um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem eu sou, independente dessa coisa formal, né? Desse currículo bonito, tal. Eu acho que a intenção aqui hoje foi me aproximar um pouquinho de você que está assistindo, valeu? Então, grande abraço, comenta aí, até a próxima.